E nesse sábado tem clássico pelo Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. O Mengão, que está embalado nas mãos do técnico Felipe Luiz, vai enfrentar o Fluminense, que inclusive, só para você ter uma ideia, a única derrota em praticamente 20 partidas que o Felipe Luiz tem como técnico do Flamengo, a única derrota que ele teve foi justamente para o Fluminense. E pode ser uma revanche, né? Porque o Felipe Luiz está com sede de enfrentar o Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer, mas vamos então analisar a imprensa esportiva falando aí sobre essa partida, a preparação do Mengão para essa partida, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Lance Neto, se inscreva e ative o sino das notificações, sempre vamos trazer para vocês as informações no melhor do futebol para vocês, tá bom? Créditos, vou deixar o canal da ESPN, link na descrição, bora analisar as informações do Flamengo. E o que Felipe Luiz tem mostrado como técnico em tão pouco tempo, 4 meses, é promissor e eu diria até um pouco assustador. 4 meses de trabalho do Felipe Luiz e ele já se mostra um técnico moderno, atualizado, que joga dentro das características históricas do Flamengo e que aparentemente tem uma gestão de grupo que funciona. É definitivo esse conceito sobre o Felipe Luiz, Jorge? Nada na vida é definitivo, gente. Então você quer dizer que o Felipe Luiz estará no hall dos maiores treinadores brasileiros da história? Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Minha bola de cristal segue na manutenção e pelo que me disseram, não vai ter muito jeito não. Acho que não vai dar pra consertar. Tô tentando lá. Não sei. Agora, o que eu vejo precisamos repetir isso, né? Falamos isso ano passado, nos primeiros jogos do Felipe Luiz, depois do título da Copa do Brasil. É constrangedor. Ah, Jorge, o Tite é coisa do passado. Tá, é coisa do passado. Mas o Tite, por exemplo, está sendo ventilado no Botafogo, né? Ele é coisa do passado do Flamengo, mas ele ainda não é passado no mercado, no futebol brasileiro. Ele pode voltar a qualquer momento. E pode fazer um grande trabalho de novo, por que não? Mas é constrangedor que um treinador jovem como o Felipe Luiz, sem bagagem como o Felipe Luiz, até então sem títulos na carreira no profissional, porque ele não tinha tido oportunidade do profissional como treinador, né? Vinha trabalhando muito bem na base. É constrangedor que esse cara em tão pouco tempo, em questão de semanas, tô falando só agora de fevereiro de 2025, não. Foi logo depois que ele assumiu. Constrangedor que em questão de semanas ele faça um trabalho tão superior ao de um técnico que, por exemplo, treinou a seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. Constrangedor. Cada título do Felipe Luiz, cada grande atuação do Flamengo, cada atuação dominante do Flamengo, como foi a atuação de ontem, aumenta esse constrangimento. O Tite deve olhar e falar, meu Deus do céu, preciso repensar muita coisa, porque é o mesmo elenco, é o mesmo time, sem o Pedro, por exemplo. Ah, mas poxa, Jorge, o trabalho do Tite piorou muito quando o Pedro machucou, a culpa foi da lesão do Pedro. O Felipe Luiz também não tem o Pedro. Ele tá jogando com Plata e Bruno Henrique numa dupla de ataque, né? Tem o Michael ali compondo o que é uma linha de ataque, mas na prática, Plata e Bruno Henrique têm funcionado como uma dupla. Como eu imagino que vai acontecer assim que o Pedro chegar e evidentemente que vai melhorar ainda mais a qualidade do time, porque o Pedro é um atacante com mais qualidades do que o Plata, que vem muito bem, né? Plata teve um começo ali, claro, né, uma dificuldade de adaptação, né, uma coisa meio ansiosa até na definição das jogadas, na tomada de decisões, mas o Plata melhorou o nível dele desde a chegada. O jogo ontem é de um Flamengo durante 90 minutos mandando no jogo. Ah, mas o Botafogo teve a posse, teve bola do Igor Jesus no travessão, teve o gol do Patrick de Paula. A partir dos 25 do segundo tempo, quando o Arrascaeta entra, o Flamengo retoma o controle. Então o Flamengo teve um período do segundo tempo, onde ele deixou a bola um pouco mais com o Botafogo, até porque gramado pesado, o ritmo do primeiro tempo foi muito intenso, mas foi um pedaço do jogo. No todo do jogo, o Flamengo dominou o Botafogo com alguma tranquilidade. Primeira meia hora de jogo, por exemplo, só existiu o Flamengo em campo. Só. Quando tem a pausa é aos 15 minutos e dura 1h12. Poxa, é uma pausa longa. Ela pode mudar completamente o rumo do jogo, ela pode mudar completamente o ritmo das equipes. Volta o jogo, o Flamengo estava ali como se nada tivesse acontecido. E o Botafogo ficou madurinho para tomar o terceiro ainda no primeiro tempo. Porque ele volta, eu tava vendo o jogo com meu filho aqui, e aí quando volta o jogo, o Flamengo já começa a criar, começa a ter volume. Falei, Gustavo, tá pedindo para tomar o segundo. Tomou. E ficou maduro para tomar o terceiro ainda no primeiro tempo. Tamanha a pressão que o Flamengo exercia. E tem sido uma característica do time do Felipe Luiz. Pressão
incessante, domínio do jogo, geração de oportunidades. É o Flamengo, gente. O Flamengo geralmente é isso, né? Historicamente, as equipes têm perfis, eu falo muito disso, a gente tem que entender DNA de clube. O Flamengo tem um DNA de jogar dessa forma. O Flamengo é, historicamente, ofensivo. O Flamengo é, não à toa, uma das equipes que atingiram 13 mil gols na história do futebol. Tem uma discussão aí de flamenguista com santista sobre contagem e tal, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a verdade é, o Flamengo é historicamente um time de muitos gols. E muitos gols você constrói com muita pressão, com muito ataque, com muita criação, e isso o Flamengo tem. E o Flamengo fez tudo isso sem o Arrascaeta durante 70 minutos do jogo, porque o Arrascaeta ainda não tá 100% e só entrou aos 25 do segundo tempo. Sem o Pedro, que é o seu principal centroavante, que quando voltar, se o Flamengo continuar nessa rotação, vai deitar de fazer gol no ano. Então ninguém começou, a notícia é essa, tá? Ah, Jorge, são 2 jogos, porque jogou contra o Volta Redonda também com os titulares e na mesma pegada, mas em 2 jogos. O Flamengo mostrou o que nenhuma outra equipe no futebol brasileiro mostrou até agora. Estamos hoje no dia 3 de fevereiro. O Palmeiras não jogou bola esse ano ainda, não no nível do Flamengo. O São Paulo jogou bola no clássico contra o Corinthians, mas não no nível do Flamengo. Que mais? O Atlético e o Cruzeiro ainda não jogaram nesse nível. Tô falando dos times que eu vi. O Botafogo esquece, né? O Botafogo, vamos falar dele já já. Né? Então, o Flamengo começa o ano como o time que mais vem deixando sinais positivos. Aí, nação, então, a imprensa falando sobre o Flamengo do Felipe Luiz, né? Vamos ver o que o Flamengo vai preparar para essa partida contra o Fluminense. Lembrando o seguinte, o técnico Felipe Luiz, se eu não me engano, tem 20 jogos do comando, nesse momento, no comando do Flamengo. Apenas uma derrota, são 75% de aproveitamento. Mas essa única derrota que ele sofreu foi justamente para o Fluminense, o adversário deste sábado, às 4h30 da tarde, pelo Campeonato Carioca. E o clima é de uma possível revanche. O Felipe Luiz já falou na sua coletiva que está pensando muito forte nessa partida contra o Fluminense. Ele quer vencer essa partida, ele quer ganhar essa partida. E vamos ver o que ele vai preparar, né? Porque o Flamengo, assim como disse aí o narrador Jorge Igor, o Flamengo tá diferente, tá assustador esse Flamengo do Felipe Luiz, esse retrospecto. Cara, são 20 partidas, apenas uma derrota. Uma derrota é de se assustar. Mas vamos ficar de olho, hein, nação? Coloca nos comentários, faz o seguinte, já vai nos comentários e coloca o seu palpite pro clássico desse sábado contra o Fluminense. Flamengo e Fluminense, quem vence essa partida? Deixe nos comentários seu palpite e a gente se vê no próximo vídeo.